ou por alguns. E uma das coisas é que quando a gente pensa no Moisés, lá no Monte Sinai, o Moisés tinha um problemão. Porque Deus fez um convite para que toda a nação pudesse estar na presença de Deus. Mas o povo vendo que terrível era aquela visão de Deus lá naquele monte que tremia, fumegava, e era trovão e relâmpago e chofar tocado por anjo, era uma cena horrível. E aí o povo falou: não, Moisés, sobe lá você, fala com Deus, o que Deus falar para você, você conta para nós, amém? Que erro! O povo não quis ouvir Deus, não quis ter um relacionamento pessoal com Deus. O povo elegeu alguém para ser interface entre Deus e o povo. E isso dá sempre errado, amém, amados? Sempre dá errado esse negócio. Então Moisés tinha um problemão, porque o nosso Deus, bendito como Ele é, Ele entregou a sua palavra para Moisés, para que Moisés pudesse compartilhar com todo o povo. E aí Moisés desceu com aquela palavra e leu para o povo: ó, gente, isso daqui é a vontade de Deus, tá bom? E aí o povo tinha a palavra de Deus, mas não tinha o Espírito de Deus. Isso para o Moisés foi um problemão. Houve um momento que o Moisés reclama, pensa alto e diz assim: quem dera que todo Israel profetizasse. Porque ele lidava com um povo que tinha a palavra, mas não tinha o Espírito. E quando a gente pensa na nossa realidade como crentes em Jesus, não judeus, a gente olha para o lado e se depara, estou falando aqui no Brasil, amém? Acho que na Argentina também. A gente se depara que a gente olha para o lado e a pessoa que senta do nosso lado não está no Evangelho nem há 100 anos, a família da pessoa. Tem alguém aqui entre nós que a família está pelo menos 100 anos no Evangelho? Nenhum. Não tem família aqui que está 5 gerações no Evangelho. Isso quer dizer que, de verdade, da Bíblia, de Deus, a gente conhece muito pouco. A gente, por exemplo, não tem muita experiência da transição familiar servindo a Deus. Nós temos aqui uma pastora que criou os filhos no Evangelho, e agora esse filho está criando uma filha no Evangelho, mas ela não foi criada no Evangelho. Então essa transição de gerações, certamente a cada geração se dá de um jeito, amém? Mas a gente não tem muito background para saber como é que foi há 4 gerações atrás. O que o meu bisavô viveu com os filhos dele para mantê-los no Evangelho, lá no século, porque tudo se deu no século 20. Tudo se deu talvez de 1940, 50, 60 para cá. A nossa experiência do Evangelho é muito pequena. E se a gente pegar o que Paulo, amém, um judeu, um rabino, escreve para os não-judeus que estavam agora crendo em Jesus, a gente consegue entender as dificuldades que ele passava lá, por exemplo, na igreja de Corinto. E a gente talvez faça uma boa análise das dificuldades que se há com o Evangelho hoje. Porque qual que era a realidade daquele povo lá? Aquele povo é um povo que se abriu de uma forma tremenda para Jesus. Quando o Evangelho começou a ser pregado, por exemplo, em Corinto, nessa cidade, era uma cidade portuária, não é? Uma cidade que tinha um comércio gigante ali de todo mundo. Então, quando o Evangelho é pregado nesse lugar, todo mundo se converte. É uma coisa absurda o que se dá ali de conversões. Era uma cidade, por causa justamente do comércio, que tinha muita prostituição. Então, as mulheres que se prostituíam, e naquela época tinha um negócio chamado prostituição cultual, as mulheres se prostituíam e se consagravam, e os filhos que nasciam, as entidades que serviam. Então, por exemplo, em Corinto era um lugar de Afrodite, era a deusa do amor. Então as crianças que eram geradas ali, eram geradas àquela entidade. E aquele bando de mulher começou a se converter e veio tudo para a igreja. Glória a Jesus, aleluia, tremendo isso. Mas aí gerou vários problemas, porque outro dia elas estavam cultuando aqueles demônios lá que elas serviam, mas agora estão servindo a Jesus. É a mesma situação nossa. Nós não sabemos nada da Bíblia, pouquíssimo do Evangelho, e ainda somos orgulhosos. Como a gente é metido, é impressionante.
com 20, 30 anos do Evangelho, a gente é muito metido. E aí o problema é que parece que Paulo tem lá com os coríntios, a gente vive hoje. Porque uma coisa que a gente não pode dizer que a igreja de Corinto não tinha era o poder do Espírito Santo, amém? Uau! Ele escreve lá para os irmãos de Corinto para explicar sobre os dons do Espírito Santo, porque estava tudo manifesto lá. Mas junto com a manifestação dos dons, tinha uma bagunça. No meio do culto, um levantava lá e amaldiçoava Jesus. Já aconteceu aqui de alguém levantar e amaldiçoar Jesus? Acho que não, né? Mas ele tem que escrever para aquela igreja: ó, se vocês estiverem adorando, orando em línguas, se tiver o maior poder de Deus, todo mundo no sapatinho de fogo, amém? Aleluia! E alguém se levantar e amaldiçoar Jesus, essa pessoa não é de Deus, tá bom? Tá bom, pessoal? Precisa explicar isso, não? Parece que não, mas para eles precisava, porque tinha muito poder, mas não tinha nada de palavra, de conhecimento da Bíblia, de conhecimento de história, de formação familiar no Evangelho ou em Deus, amém, amados? Qual que era o maior problema? Do Moisés com o povo que tinha palavra e não tinha o Espírito, ou de Paulo, um povo que tinha o Espírito e não tinha palavra? Qual era o maior problema? Não sei. Se eu ver o Paulo e o Moisés brigando no céu, já sei por que é, e eu não sei quem que ganha essa briga, porque os dois têm um problema grande. E nós temos uma possibilidade de discernir essas coisas e fazer alguns questionamentos, não é? Eu tenho que voltar para as origens. Que de Deus essa palavra, mas qual mesmo? Qual a origem mesmo? Uma coisa que a gente tem visto hoje na igreja é uma volta para o calvinismo, ou não? Vão brigar comigo, hein? Mas temos visto isso, não é? Parece legal, não é? Uma sociedade jovem, bonita, bem vestida, que está com bons empregos, entendendo que Deus escolheu a gente, amém? Nós somos os mais tops mesmo. E parece que casa bem com o nosso orgulho a gente achar isso, e a gente voltar para as origens e voltar no Calvino. Mas a origem é lá? Eu não acho que é lá. Eu reconheço a obra gloriosa de Jesus Cristo com aqueles irmãos amados, amém? Que foram usados por Deus para romper com uma cadeia que prendia o mundo inteiro. Uma das coisas mais preciosas, eles dizerem: está errado esse negócio, todo mundo tem que ler a Bíblia. É a Bíblia que é a palavra de Deus, amém, amados? Esse negócio do cara ler um negócio em latim que ninguém entende, isso está errado. Eu mesmo queria saber o que Deus pensa, o que Deus fala, eu mesmo queria ler. Então, um problema eu tenho, eu sou analfabeto, então eu vou precisar dar um jeito de aprender a ler. E outro, alguém vai ter que dar um jeito de traduzir a Bíblia para que eu tenha acesso. Amados, os reformadores fizeram uma obra gloriosa da parte de Deus, amém, irmãos? Mas Deus nunca faz tudo com uma pessoa só. Você já entendeu isso? O nosso Deus é um Deus de gerações, e nós somos gratos por tudo que Deus fez através dessas pessoas, o que Deus tem feito nas nossas gerações, amém? Puxa, o Márcio me reconheceu como um apóstolo. Uau! Mas se eu soubesse que vinha um apóstolo hoje aqui, acho que eu tinha, tomado uma atitude diferente. Eu tinha posto uma beca da hora, porque um apóstolo veio aqui. É engraçado, foi justamente aí que a gente se desviou. Há menos de 20 anos atrás, quando Deus começou a restaurar, amém, os ministérios da igreja, tanto orgulho apostólico, caneta apostólica, carro apostólico, virou uma vergonha apostólica, não é verdade? E por causa disso tudo, sabe o que aconteceu? As pessoas acharam que era mais uma moda e deram as costas esperando a próxima moda. Mas não era uma moda, é uma restauração, amém? Dos princípios de Deus. Tem uma pessoa na Bíblia que chama Zorobabel. Ele é uma figura, amém, do ministério apostólico.
E a Bíblia diz assim, um profeta diz assim, Zorobabel, porque você colocou o fundamento da restauração da casa de Deus, foi ele com um sacerdote chamado Yeshua, que começaram a restauração do templo, depois do cativeiro da Babilônia. Então o profeta se levanta e diz assim, Zorobabel, porque você lançou o fundamento dessa casa, você colocará a pedra de remate. Amém? Começou a obra, vai concluí-la. Pois a igreja de Jesus, ela começou com apóstolos, amém, amados? Jesus, quando voltou para o céu, não deixou pastores, nem profetas, nem mestres, nem evangelistas. Ele deixou apóstolos. E assim como um rio se divide em 4, Jesus, o apóstolo do Pai, se manifestou nesse mundo como profeta para a mulher samaritana, como bom pastor que dá vida para todo mundo, amém? Como mestre para todo mundo. Eu não posso dizer que Jesus era um evangelista, amém? Mas ele era o evangelho encarnado. Todas as boas novas estavam nele. Um rio que se divide em 4. Jesus nunca foi chamado de apóstolo nesse mundo, mas ele se manifesta nos outros dons ministeriais, porque ele falou na eternidade, eis-me aqui, envia-me a mim. O que Isaías escreve lá em Isaías 6, é uma reprodução do que Cristo disse no céu para o Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, amém, amados? E quando Jesus voltou para o céu, os apóstolos foram deixados, e logo em seguida, começou a levantar profetas como Ágabo, como Silas, mestres como Estevão. Bem, talvez você não leia que Estevão era um mestre, mas leia Atos 7, depois você me conta. O que ele escreve ali, na verdade o que ele fala e escreve do que ele fala, explica pra gente coisas que em Gênesis você não lê, você não entende. Amém, amados? O Filipe, um diácono, vai para Samaria e arrebenta lá, porque ele é um evangelista, amém, amados? Servia a mesa e descia lá, os demônios estavam gritando, porque tinha uma graça sobre a vida dele. Amém, amados? O Tiago, irmão de Jesus, em Atos 15, ele que não serviu a Jesus, nos dias do ministério do Senhor, amém? Na hora que está uma bagunça, uma confusão lá, entre os presbíteros da igreja e os apóstolos, porque ninguém sabia o que fazer com a gente, com os não-judeus. Pois o Tiago dá um tapa na mesa e fala, opa, estão falando do meu irmão. Ele é o único que invoca a profecia de Amós, que o tabernáculo caído de Davi ia ser restaurado, pois foi restaurado em Cristo, no irmão dele. O pai do Tiago era para ser rei em Israel, amém? Mas não foi, porque a glória da casa de Davi tinha sido perdida. Mas o irmão de Tiago foi o único, depois da dispersão para a Babilônia, que foi coroado rei dos judeus, com uma coroa de espinhos, é certo, mas estava escrito na cruz do Calvário, porque Jesus foi morto. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus é rei. Tiago, um pastor, bispo de Jerusalém, só se manifestou assim na igreja de Cristo porque Jesus deixou os apóstolos, amém, amados? Quando os apóstolos começaram a ser restaurados no mundo, no final do século 20, amém? Início do século 21, muitos acharam que os apóstolos eram o topo da cadeia alimentar, e se esqueceram da Bíblia, se esqueceram da história da igreja. Os apóstolos nunca foram o fim. Os apóstolos e profetas são o fundamento. E o fundamento é Cristo. E não tem mais nada para ser colocado sobre aquilo que os apóstolos do Cordeiro estabeleceram. A Bíblia já está escrita. Então, muitos acharam que agora iam trazer a revelação do céu de algo que não estava na Bíblia. E quantos enganos, quantas pessoas se perderam. Sabe por quê? Porque, a exemplo aqui nosso no Brasil, as pessoas conhecem muito pouco da Bíblia ainda. Nós, semana passada recebemos um irmão nosso, que é pastor talvez da maior igreja no norte de Israel, na cidade de Haifa, chamado Leon Mazin. Esse homem, ele é um apóstolo de Jesus. Um homem que cresceu na União Soviética, não sabia nada de Deus, nada de Jesus, era um ateu. Ele fez física, olha só, na faculdade de Moscou, na antiga União Soviética. E quando ele estava na faculdade, uma das matérias
na antiga União Soviética, para qualquer curso, era faculdade de ateísmo, curso de ateísmo. Tinha uma cadeira de 1 ano sobre ateísmo. Você não podia construir um prédio se você não aprendesse sobre os princípios do ateísmo. E ele, na classe, ouvindo tudo aquilo, tinha um colega que não concordava com aquela matéria e começou a falar para ele de Jesus, porque era um cristão. E ele odiava quando falavam para ele de Jesus. Odiava. Mas quando esse mesmo amigo falava de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele amava. Esse homem é um judeu. Amém, amados? Ele só sabia que era judeu porque na antiga União Soviética tinham 3 carimbos nos documentos das pessoas. Ou a pessoa era ucraniana, ou a pessoa era judia, ou a pessoa era russa. 3 carimbos nos documentos. Então no documento dele estava carimbado judeu. Então ele era judeu. E quando falavam de Abraão, ele dizia: mãe, o Abraão eu sei quem é, meu pai se chama Abraão. Aí o amigo dele dizia: não, eu estou falando de outro Abraão, do pai de todos os judeus do mundo. E ele falava, e esse homem, o Leão Mazin, amava aquela história. Falava do Isaac, ele achava lindo, do Jacó, uau, que história revolucionária. Mas quando falava de Jesus, ele odiava, mas não conhecia nenhum dos 4. Por que o preconceito contra Jesus? Sabe o que ele diz? Que parece que é alguma coisa que ficou no DNA do judeu. E um dia ele fez uma oração. Ele falou assim: Deus, eu acredito que o Senhor existe. E se esse negócio de Jesus é verdade, me dá uma experiência pessoal. Porque senão eu nunca mais vou permitir que falem esse nome para mim. Ele estava no quarto dele durante uma semana inteira. Acendeu uma luz. E essa luz entrava no quarto dele e perspassava ao corpo dele uma semana seguida. Ele disse que quando terminou essa semana de experiências com Deus, ele entendeu que ele tinha que voltar para a terra dos seus antepassados. E ele conta que uma grande quantidade de judeus nessa época, então antes de 89, antes da queda do muro, antes da perestroika, uma grande quantidade de judeus lá na União Soviética decidiram ao mesmo tempo voltar para Israel. Pois hoje ele pastoreia uma congregação lá em Haifa e os cultos são em russo, porque a maior quantidade de pessoas lá é de origem russa e em hebraico. Amém, amados? Pois esse Leão Mazin tem um nível de revelação que de verdade, gente, eu nunca tinha visto. É espantoso. Como um cara que há 25, 30 anos atrás, ele não podia nem ouvir falar de Jesus, não conhecia nada de Deus. Como que Deus pode mudar isso assim? E revelar coisas incríveis. Eu não sei se vocês sabem disso, mas está acontecendo um avivamento de adoração em Israel estrondoso. Pega aí no seu celular e escreve Mikedem, M-I-Q-E-D-E-M, Mikedem. É o ministério de adoração que tem lá. Amados, o que esses meninos estão fazendo, as canções que ele tem composto, e na verdade não é só esse grupo, eles são o representante de uma geração de judeus crentes em Jesus, que Deus está levantando. Deus está fazendo de dentro para fora algo extraordinário. Amém, amados? O que eu quero dizer para vocês, que Deus realmente está fazendo uma coisa linda aqui com vocês, mas Deus ao mesmo tempo está fazendo a mesma coisa em todo o mundo. Amém, amados? Então eu acredito muito nessa palavra profética, nessa direção que Deus tem dado. A minha pergunta para todos é: a gente está voltando para que origens? E esse é o assunto que eu quero tratar com vocês nessa noite. Para que origens os judeus estão voltando? Nós estamos voltando. Todos que ainda não conhecem Jesus e que nos próximos meses e anos vão conhecê-lo, tenho certeza disso. Para onde nós seremos guiados? Para que origem estamos voltando? Você vem comigo? Abra então, por favor, a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 3. Abre lá, por favor. Deuteronômio capítulo 3. Eu vou ler desde o versículo 23. Eu não sei como está na tua tradução, mas na minha está: implorei graça ao Senhor. Em hebraico, Yithanan et Adonai. Eu implorei a graça ao Senhor.
no mesmo tempo dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Amém, amados? Ele começou bem, não? Dá uma lidinha nesse parágrafo. Ele começou bem, não? Aparentemente sim, amém? Ele começou exaltando o nome de Deus, amém? Mas porque ele tinha um interesse. E não adianta bajular Deus. Alô? Deus quer ser adorado, amém, amados? Mas não vem com bajulação que não cola. Deus sabe que é santo, amém? Por toda a eternidade tem anjo cantando lá para ele que ele é santo. Isso é uma realidade. Quando a gente diz que ele é santo, nós não estamos inventando o ó do borogodó. Nós estamos reconhecendo uma verdade eterna, espiritual. Estamos entrando nessa dimensão, tendo a honra de participar disso que é eterno. Reconhecer que Deus é santo não é uma coisa desse mundo, é uma coisa eterna. Você, quando canta que ele é santo, está numa dimensão sobrenatural. Não é natural dizer que ele é santo. Por toda a eternidade ele é reconhecido como separado de tudo e de todos. Amém? Ele é santo. Amém, amados? Então, o Moisés parece começar super bem, mas o texto declara, ele implora a graça de Deus. E ele implora a graça de Deus, começando com o que parecia uma adoração. Ó, soberano, santo e eterno Deus. Já viu gente quando vai orar, coloca um ovo na boca? Oh, o cara fala normal, oi, tudo bem? Mas quando vai orar, oh, bo, 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 bo. É difícil entender por que as pessoas fazem isso. Não é verdade? Então, eu não vou dizer que o Moisés fez isso aqui, mas quase. Já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra, ó Altíssimo, que possas fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Tá bom, Moisés, vai, o que vem então? O que você quer? Já aconteceu, quem é pai aqui? Quando o teu filho chega, papai, eu te amo. Do nada. Ai, filho, eu te amo também. Você quer alguma coisa, amor? Não, papai, é só diz que eu te amo. Papai, então. Todos comigo, irmãos? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, amém, amados? Ele nos conhece, amém? Coisas que Ele passa com a gente passa também com os nossos. Com aqueles que nós criamos a nossa imagem e semelhança, amém? Aleluia. O que você quer mesmo, Moisés? Nada não, pai, só uma coisinha. Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta. Alguém já tomou um basta de Deus aqui? Não? Basta. Não me fales mais desse assunto. Sobe agora no cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente. Vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Deus fala com voz grave, voz de pai. Amém? Basta. Fala mais desse negócio comigo não. Vai lá, sobe no monte e olha para o ocidente, e olha para o sul, e olha para o oriente, e olha para o norte. Você não vai entrar nessa terra. O Moisés não estava entendendo e continuou sem entender. E a gente, mesmo servindo a Jesus já há alguns anos, precisamos afinar nossa sintonia. Quem é do tempo do rádio da sintonia fina aqui? Que tinha um negocinho que você girava, aí ia para lá, aí você passava a estação e voltava e tinha que ir com cuidado com o dedo ali na sintonia. Quem que é desse tempo? Não se constranja. Amém? Aleluia.
O Moisés implora a graça de Deus para pedir o que Deus não tinha para ele. O Moisés implora a graça de Deus por algo humano, por algo passageiro. O Moisés implora a graça de Deus sem entender a graça de Deus, sem entender o que realmente Deus tinha para ele. O Moisés implora a graça de Deus para que ele pudesse entrar na boa e espaçosa terra. Deus não tem uma boa e espaçosa terra para você. O que Deus tem para nós não dá para ser contado, guardado, compreendido, escondido. Não dá. O nosso Deus fica irado e dá um basta naquele papo. Tenta entender o que eu vou dizer. Lembra quando o filho pródigo chega, né, e fala assim para o pai: ô pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, me deixa ser como um servo teu. Basta! Que papo é esse? Você passou tanto tempo lá no mundo e não aprendeu nada. Tu é meu filho, cara. Traz uma capa e põe nele. Traz sandálias nos pés, põe nele. Toma o meu anel aqui. Que conversa é essa de servo? Você é meu filho. É o mesmo aspecto de conversa. O filho vem para pedir uma coisa para o pai, mas o que o filho queria era nada comparado com o que o pai tinha para ele. A mesma conversa. Oh, me deixa passar para ver essa boa terra. Basta! Você não vai entrar nessa terra. Mas sobe lá no cume do monte e olha para o ocidente, para o sul, para o norte e para o oriente. É isso que eu tenho para a tua vida. E o Moisés ainda joga a culpa no povo. Não é igualzinho a Adão? Não é um Ben Adán, um filho de Adão? Igualzinho a gente. Deus corrige a gente, o que a gente fala? Foi a mulher que tu me deste. Quer dizer que a culpa é minha. Porque é o que a gente está dizendo para Deus. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não tinha pecado. A culpa é da mulher ou a culpa é de Deus? Porque a culpa parece nunca ser do Adão. É o cara que te fechou, que te fez você xingar. Foi a mulher, né, que estava com uma roupa imoral e que te fez olhar para ela e pensar o que não devia. É a mulher que é a culpada? Quando a gente vai entender que quem pecou fui eu contra Deus, para a gente poder falar: Deus, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Olha que interessante, quando o homem pecou, você sabe, né? Ele pegou e fez roupas de folha de figueira para se cobrir do seu pecado, amém? Olha que interessante, é um jogo de palavras isso na Bíblia. A palavra para folha de figueira é a palavra olê. Olê, folha de figueira. E a palavra para sacrifício, na verdade, para holocausto. Holocausto é aquele sacrifício que se degola o animal, se derrama todo o sangue, depois se parte ele, se coloca em cima de um altar e queima ele inteiramente. De um holocausto, os sacerdotes não podiam comer nada, ele era totalmente consagrado a Deus, amém? Um holocausto é um olá. Olá, holocausto. Olê, folha de figueira. A gente ainda continua confundindo remorso com arrependimento. Desculpas com perdão. E a gente vai tocando a nossa vida dessa maneira. Por causa de vocês, Deus não me deixou entrar na terra prometida. Não, Moisés, não é por causa do povo. É porque o que Deus tem para você e para o povo, vocês não estão percebendo. Você mesmo viu a presença de Deus sobre aquela montanha e mesmo você não está percebendo. Eu queria compartilhar a minha perspectiva contigo de origens, das nossas origens. É sobre esse assunto que eu quero tratar com você nessa noite, amém, amados? Do que Deus estava falando? Imaginem a possibilidade de Moisés ver o futuro do povo de Israel.
logo depois do capítulo 31 de Deuteronômio, que narra esse momento em que o Moisés é proibido de entrar na terra e ele sobe no monte para ver a terra prometida. Nesse momento histórico, Deus diz assim: Moisés, o meu povo, quando entrar na terra prometida, o meu povo vai pecar contra mim. Eu nesses anos todos, nesses 40 anos de deserto, fiz eles passar fome, fiz eles terem necessidades para os humilhar e os provar, para que no momento em que eu enriquecesse eles na terra prometida, eles não se esquecessem de mim, mas vão esquecer. E aí no capítulo 32 de Deuteronômio, Deus manda Moisés compor uma canção e cantar para o povo. Eu acho que todo mundo que estudou lembra que algumas coisas que a gente aprendeu com música a gente nunca mais esquece, não é verdade? Pois Deus mandou Moisés fazer uma música e cantar essa música para o povo, para que eles não esquecessem de Deus. Essa música deveria começar mais ou menos assim: vocês não são meus filhos, vocês são minhas manchas. Deuteronômio 32. Porque vocês têm pecado contra mim. Eu trouxe vocês até aqui na terra prometida e vocês buscaram os falsos deuses e os ídolos e tudo mais, e por isso a terra vai vomitar vocês. Vocês não são meus filhos, são minhas manchas. Isso está em Deuteronômio 32. Amados, o Moisés nesse momento não tinha compreendido que o que Deus tem para nós não é natural, é sobrenatural. E aí, quando ele pede a boa e espaçosa terra, Deus dá um basta nessa conversa natural e abre uma dimensão sobrenatural que o Moisés aparentemente não percebeu naquele dia. Me parece também lembrar aquela conversa que Deus teve com o profeta Elias. Quantos lembram disso? O Elias, ele confronta o rei Acabe, confronta Jezabel, confronta a nação inteira, ele confronta os profetas de Baal, e eles fazem lá uma disputa de deuses, não é? Uma guerra de altares, levantam 2 altares, e o Elias invoca o nosso Deus, e os profetas de Baal, o Deus deles, e o nosso Deus que responde com fogo, amém? Amados, o final disso é que os profetas de Baal foram todos mortos, e o Elias estava pensando assim: uau, agora vai acontecer o avivamento. Enquanto os profetas de Israel estavam escondidos em cavernas, está escrito isso na Bíblia, comendo da mesa de Jezabel, o Elias andava sozinho por toda a nação, bebia água do rio, amém? Os corvos traziam comida para ele. O Elias era um cara muito ousado, muito tremendo, mas por causa dessa graça que Deus colocou na vida dele, ele ficou orgulhoso. E quando as coisas não dão do jeito que o Elias queria, ele fica em depressão e ele pede a morte, e ele fica de bico com Deus. E Deus manda ele se levantar, que ainda a caminhada dele era longa, e ele vai até o monte de Deus. Amém, amados? Horebe. E lá no monte de Deus ele se mete numa caverna. É uma pergunta que eu sempre me faço: por que as pessoas vêm na igreja e se metem em cavernas? Não tem lógica. Você sai da sua casa, vem na igreja e você ficar como teflau, a palavra de Deus não pega em você. E Deus fala: Elias, o que você está fazendo aí dentro da caverna, cara? Sai que eu vou falar com você. Amém, irmãos? E quando Elias sai, Deus se manifesta para ele e diz assim: Elias, vai ungir o Azael, rei da Síria, vai ungir o Jeú, rei de Israel, e vai ungir o Eliseu, profeta, no teu lugar. Uau. Não parece a mesma conversa? Acabou teu tempo. Fim de caminho para você, Elias. Você acha que eu só uso você? Você acha que você é o cara da revelação? Elias, tem 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. Repete comigo: Deus nunca vai fazer tudo com uma pessoa só. E o Elias também se confundiu com isso. Porque quando a gente está no meio da guerra, quando a gente está envolvido lá no calor da batalha, a gente também acha que é um pouco a nossa personalidade e o nosso carisma e o nosso conhecimento bíblico e o nosso relacionamento com Deus que está fazendo o negócio andar. É como se Deus não pudesse ser Deus sem a gente, amém, amados? E não é assim. Deus, só mais um pouquinho, deixa eu continuar meu ministério, só até o avivamento chegar. Quando o avivamento chegar no Brasil, o Senhor me recolhe.
Não é assim, Elias. Para com esse papo agora. Sai da caverna que eu vou falar com você. Vai lá e unge o Azael, rei da Síria, que eu vou destruir Israel, porque eles prevaricaram contra mim. Vai ungir o Jeú, rei de Israel, porque eu vou acabar com a casa do Acabe. E vai ungir o Eliseu, profeta, no teu lugar agora, porque eu estou começando uma nova dimensão com o meu povo, dimensão que vocês não estão entendendo. Amados, o profeta Elias, ele confrontou todo mundo. Ele confrontou a Jezabel, o Acabe, o povo, os profetas do Baal, todo mundo. Só que o profeta que é levantado no lugar dele nunca confronta ninguém. Ele ressuscita mortos, tira a morte da panela, cura enfermos, multiplica pães. Ele é uma figura de Jesus e do ministério da graça. O Elias não tinha compreensão para ver isso. Amém, amados? O Moisés não tinha compreensão daquilo que Deus estava por fazer. Às vezes a gente não tem compreensão que não somos nós, é Ele. Nós fazemos parte. Deus quer nos levar para a origem. E a origem não está no passado, nem no início da restauração do apostólico, nem nos anos de guerra espiritual, os anos proféticos, os televangelistas. Não está na Rua Azusa. Não está. A nossa origem não está nos reformadores. Não está. A nossa origem, queridos, não está sequer nos apóstolos do Cordeiro. A nossa origem está em Deus, no Criador dos céus e da terra, que fez todas essas coisas e quer fazer agora com a nossa vida. Amém, amados? Queridos, olha como Deus é lindo e como é tremendo alguém que, mesmo tomando pancada, aprende a fazer a vontade dele. O Elias, ele não ungiu Azael, rei da Síria. Ele não ungiu Jeú, rei de Israel. Aí a pergunta, o Elias desobedeceu a Deus? Que Deus mandou, não mandou? Quando Deus manda, você tem que fazer o quê? Obedecer, não é? Depende. Se a ordem de Deus é para te provar, ou se a ordem de Deus é para ser cumprida. No caso ali era para provar. Porque o nosso Deus não quer trazer juízo. Ele quer produzir transformação, salvação. Há um princípio estabelecido por Davi, que antes do juízo vem a graça. Senhor, antecipa as tuas misericórdias. Antes do juízo, que venham as tuas misericórdias. Deus faz isso, é a maneira de Deus agir. É Moisés que bate a boca com Deus, não é? Moisés, sai do meio deles, eu vou matar todo mundo. Até de pedra eu faço filho para Abraão. Como é que é? O senhor vai matar eles? O senhor vai matar esse povo? O senhor tirou do Egito para matar aqui? É isso que o senhor vai fazer? Então, risca o meu nome do livro da vida aí. Pode riscar. É muita intimidade com Deus. Amém, amados? Tem que conhecer o Deus que nos chamou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? O Elias não unge o Azael, não unge o Jeú, mas vai ungir o Eliseu, profeta, no lugar dele. Ele se arrepende do que tinha falado, de se achar o único. Quando a gente é humilde e manso, a gente se identifica com Jesus. Aprendam de mim que eu sou humilde e manso de coração. Não é lindo Jesus? Não é o alvo ele para a nossa vida, Jesus? Amém, amados? Pois o Elias foi o único homem. Tá bom, vai, põe o Enoque na lista. Um dos únicos homens que não morreu. O Elias errou feio? Feio, a Bíblia mostra. Mas ele se recuperou bem, amém? E ele não conheceu a morte. Não é lindo isso, irmãos? A chance para nós, a oportunidades para nós. E para o Moisés? Como é que ficou com Moisés? Deus falou que ele ia morrer, que ele não ia passar, que ele não ia entrar na boa terra prometida. Mas Deus falou assim, sobe no cume, amém, de Pisga. Em hebraico também é um jogo de palavra, Pisgat Nebo, quer dizer o cume do cume de uma cordilheira de montanhas, chamada Avarim. Então o cume do cume dessa cordilheira de montanhas é o Monte Nebo.
Se você está do lado de cá de Israel, né, no lado de cá do Jordão, você vê o topo daquela cordilheira de montanhas, é escura. Ali é o Monte Nebo, é o lugar mais alto daquela cadeia de montanhas. Então Pisgat Nebo é esse lugar, o cume do Monte Nebo. E a palavra Nebo vem de Navi, que é profeta. Então é como se Deus falasse assim: olha, ô Moisés, você vai subir no cume do cume das tuas lembranças. Avarim, avar em hebraico é lembrança ou passado. Avarim, lembranças. Amém, amados? Sobe em Pisgat Nebo, no cume do cume, no lugar mais alto do teu passado, no lugar mais nobre das tuas lembranças. Sobe lá, porque lá eu vou te mostrar um negócio. Amém, amados? É lindo isso que Deus faz com Moisés. Porque Deus falou que ele não ia entrar na terra prometida. Mas Deus fala assim para ele, presta atenção. Ele estava, vamos tentar brincar de geografia aqui, não? Eu amo geografia, amém? Imagina que separa eu e você aqui, o Rio Jordão, tudo bem, amados? Então, lá está o mar Mediterrâneo, atrás de vocês. E eu estou aqui do lado do Jordão, no Oriente, amém, amados? Aqui nasce o sol, tudo bem? Então eu estou aqui no Monte Nebo, no Oriente. E Deus fala: Moisés, sobe no Pisgat Nebo, sobe no cume do monte da visão, no cume do monte do passado, porque lá eu vou te dar uma visão. Do quê? Vai lá e olha para o ocidente. Amados, o Moisés subiu ali, ó, e viu talvez até o mar Mediterrâneo, o limite da terra prometida para o lado de lá. Ele olhou para esse lado, para o sul, e ele viu, está escrito, viu lá para baixo, até a cidade, eu vi esse nome hoje, uma cidade que ficava lá no sul, lá no extremo da terra prometida. Ele viu até esse local. Ele olha para o norte, e ele vê o extremo da terra prometida do lado de cá. Mas aí, Deus falou para ele olhar para o oriente. Ele já estava no oriente, ele estava do lado de cá do Rio Jordão. Mas para olhar para o oriente, ele teve que olhar para trás. E tudo que ele queria era cruzar o rio e entrar para lá. Mas repete assim comigo: Deus sempre vai ter para nós algo muito maior daquilo que pedimos ou pensamos. Tudo que Moisés queria era atravessar aquele rio e entrar do lado de lá. E Deus falou: então vai ali naquele monte e olha para o lado de lá. Olha até o final do sul ali. Olha para o norte agora. Olha para o limite do lado de lá. Mas agora eu vou te mostrar uma coisa que você não esperava. Olha para trás. Olha para o oriente. Assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está perdido, irmão? Você precisa se nortear. Você acha isso? Se nortear é olhar para a bússola. Se nortear é olhar para o magnetismo da terra, para ter uma direção natural. Amém? Deixa eu ver o Jornal Econômico hoje. Deixa eu ver o que o Bolsonaro falou de besteira hoje, para ver se a bolsa vai subir, o dólar vai cair. Deixa eu ver. Amados, o que Deus vai fazer no Brasil vai depender do nosso presidente. Se nós dependemos do presidente, nós estamos ferrados. Foi esse o erro que todo mundo sempre cometeu. O povo trocou Deus para ser igual às outras nações. Não dá certo ser como as outras nações. Não é o presidente que vai fazer alguma coisa por nós, é Deus. Se a gente colocar nos ombros dele, a gente vai dificultar mais ainda para ele. Amém? Nós temos que colocar isso na conta de Deus. E nós temos que reconhecer que tudo que Deus vai fazer coisas extraordinárias no nosso povo, na nossa nação. E nós vamos ver com os nossos olhos que não foi Bolsonaro, foi Jesus. Deus está para fazer milagres na nossa terra. Parece que a economia está indo de mal a pior aí, não é? Parece que hoje os 100 dias estão marcando a total incapacidade de se gerir a educação no Brasil. Parece que a Previdência não vai sair essa reforma. Parece que está tudo indo de mal a pior. O dólar está subindo ainda mais, a bolsa está caindo ainda mais. E cada coisa que o Bolsonaro fala, piora. Amados, mas eu quero declarar sobre a nossa nação essa verdade. Deus vai fazer um milagre. Porque esse homem, como maior autoridade da nossa nação, está fazendo coisas pontuais, segundo a vontade de Deus.
E Deus nunca vai fazer tudo com uma pessoa só. Se alguém não atrapalhar Deus, gente, já é um grande adianto para nós, amém? O nosso ex-ministro das Relações Exteriores do Temer foi fazer a última viagem dele lá para Israel e deu uma escapadinha para Ramla e colocou flores lá no túmulo do Yasser Arafat, aquele maldito assassino. E aí o nosso presidente chega lá agora e desce do avião e a primeira frase que ele fala é: Ani Ohev Israel, eu amo Israel. Tá bom, começamos bem. Malditos que te amaldiçoarem e benditos que te abençoarem. A Bíblia é uma só e a palavra de Deus é verdade. Este homem, ele pisa em Israel e a primeira frase dele restaura uma condição de Deus com a nossa nação. Todos comigo, irmãos? Deixa eu voltar para o texto. Moisés, ele queria ver a grande e espaçosa terra, queria pisar lá, queria atravessar o Jordão. E Deus mostra para ele mais do que ele pediu. Deus fala: agora olha para o Oriente e veja o que eu tenho para você. Ontem a gente tem um trabalho na nossa casa, um trabalho de pequenos grupos. É o braço pastoral da nossa igreja. Então na nossa casa a gente recebe geralmente as pessoas que estão chegando na igreja. Então, como é que um apóstolo vive? Vai lá, qualquer um. Mas isso dá certo, as pessoas vão lá e vê como é que a gente vive e falam: uau, é gente como a gente. E a gente estava tendo uma reunião ontem desse grupo pequeno que a gente chama de partir o pão de casa em casa. E um dos nossos pastores, ele é casado com uma judia, ela é judia, estava lá também. E eles, numa reunião de oração que tiveram ontem à noite, deram uma moedinha de 10 centavos de shekalim, que é a moeda de Israel, de shekel, uma moedinha de 10 centavos para cada pessoa que estava ontem lá. E aí esse pastor disse assim: olha para essa moeda agora, vê o que vocês conseguem observar nela. Então o pessoal pegou, viu o número, viu algumas letras que devia ser hebraico porque eles não entenderam. E aí atrás, né, na esfinge estava uma menorá. Estou vendo a menorá aqui. Ele falou assim: olha melhor, vocês não estão vendo mais nada? Aí começaram a olhar, e aí disse que uma pessoa que estava lá disse assim: olha, parece que atrás da menorá tem o desenho de um mapa. E ele disse assim: viste bem, esse desenho do mapa que está na moeda de 10 centavos, uma das moedas mais chulas, né, mais sem valor do dinheiro de Israel, tem o mapa da terra prometida, que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Não aquela faixinha de terra que você vê no mapa, toda a terra prometida, do mar Mediterrâneo até o rio Eufrates, do Líbano até o deserto, toda a terra prometida. Numa moeda que quase não vale nada, mas ali tem uma palavra profética que vai se cumprir. Em Ezequiel está escrito que nos tempos em que Jesus reinar nesse mundo, lá em Israel, sobre todas as nações da terra, a terra de Israel vai ser como na época do Brasil colonial, amém? Que tinham as capitanias hereditárias. Quem já leu isso lá em Ezequiel? Amém? Faixas de terra, do mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. 13 faixas de terra. A faixa do meio é a faixa de Levi. No meio, o lugar do príncipe, onde o príncipe vai morar. Todos comigo, irmãos? A moeda é uma promessa, é uma palavra de Deus que vai se cumprir, porque aquilo que Deus falou para Abraão, que toda aquela terra era dele e dos seus descendentes, Deus há de cumprir, amém, amados? Quando Moisés estava no cume do monte da visão, no cume do monte Nebo, e Deus falou: olha para trás, o Moisés se esqueceu que do lado de cá também era a promessa de Deus, também é terra prometida. Às vezes a gente olha para certas coisas e acha que só aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós mesmos limitamos a Deus. Mas o nosso Deus não mostrou para Moisés aquilo que ele queria, que ele achava. Deus mostrou o que ele tinha para o Moisés, ele tinha para o seu povo. E eu quero encerrar dizendo isso a você: o nosso Deus não tinha nada para o Moisés no passado, o passado já passou, amém, amados? Tem muitas pessoas que ficam presos em lembranças boas ou em lembranças dolorosas. Sabe aquela época de glória da sua vida? Dos carrões, não sei, daquele emprego,
daquela época da tua saúde, do teu corpinho, sabe aquela época? Passou, irmão. Desperta para a vida, ó tu que dormes. Passou. E outros, infelizmente, ficam presos em lembranças dolorosas. Porque minha mãe não me deu o cachorro que eu queria. Ou pior, não é, irmãos? Aquela vez que mexeram comigo, que eu fui abusado, que me violentaram, que me bateram, que eu sofri aquele trauma com aquele acidente, com aquela morte. Tem pessoas que ficam presas no passado, e no passado Deus não tem nada para nós. Eu queria ser feliz, eu queria, sabe, que a nossa família comesse junto de novo no Natal. Você está nessa ainda? Que no Natal a gente se encontrasse das festinhas de aniversário, a gente tomasse de novo um guaraná com bolo e fosse tudo bem. Talvez nunca mais vai acontecer isso. O que Deus tem para você não está no passado. Deixa as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo da soberana vocação que Ele tem para a tua vida, amém, amados? Tem pessoas que ficam pedindo para Deus ecos do passado. Mas da mesma forma que Deus não tem nada para a gente no passado, Deus não tem nada para a gente no futuro. Me ouça, no futuro não há esperança para você. Pensa no Moisés, se ele visse o futuro de Israel. O povo pecando, o povo fazendo aliança com os gibeonitas, mas eu não falei que não era para fazer aliança com o povo da terra. Deixando lá os filisteus, os girgazeus, Diabeu, tudo ficou lá no meio. Mas eu não falei que era para matar tudo. Imagina se Deus mostra o futuro para Moisés. Que dor que ia ser, hein? Que dificuldade para ele. Se o Moisés visse a dispersão, se o Moisés visse o templo sendo destruído 2 vezes, se o Moisés olhando para o futuro visse os 6 milhões dos filhos de Israel queimados nos fornos nazistas, eu entendo que se Moisés olhasse para o futuro não ia ter esperança. Então, se não tem esperança no passado, não é no futuro que vai ter. Me ouça, por favor. Imagina você, quem é casado aqui, homem? Quem é homem aqui casado? Imagina você olhar para o teu futuro e descobrir que você vai deixar sua esposa viúva nos próximos, não sei, 6 meses. E aí você olha para o seu futuro e vê que ela vai casar com um cara bonito, cheio da grana, ungido de Deus, cada aqueles de monte de oração. E você, né, irmão? Vai chegar chamuscadão no céu por causa da misericórdia de Deus, né? Aleluia. Ainda bem que você foi salvo, né, irmão? Glória. Mas você viu no seu futuro que ela casou com um cara bonito, ungido de Deus. Poxa, gentil, abre a porta do carro para sua esposa. E aí você viu no dia do casamento da sua filha, esse cara levando a sua filha para o altar e dando um beijo na testa dela. Dói ou não? No futuro não tem esperança para nós. Não tem. O que Deus tem para nós não está no passado, não está no futuro. E o presente, opa, escapou, passou. Presente? Passou de novo, não acredito como é rápido o presente. O presente fica passando, a gente não consegue pegá-lo. Se não tem nada para nós no passado, no futuro, e o presente não dá para segurar, o que Deus tem para nós? A eternidade. Acredito que você queria entrar nessa terra, cara, não acredito. Olha para trás, eu tenho o que você não pediu, eu tenho o que você não viu, eu tenho eternidade para você. Tem a música que a gente canta que eu acho linda. A eternidade está em meu coração, a eternidade está em meu coração.
Teu amor, melhor que a vida, melhor do que tudo que eu possa ter. Chama viva, arde dentro de mim. Está queimando aí dentro? Quando a gente olha para o Oriente, a gente pode ter uma perspectiva daquele que vai se levantar para vir reinar. Amém? Jesus está vindo para governar esse mundo. No norte, quando você se norteia, quando você busca uma direção natural para a tua vida, quando você faz um teste vocacional, tá bom? Você pode até acertar, legal, vai entrar na boa e terra prometida. Mas quando você olha para o Oriente, quando você procura se orientar, quando você olha para Cristo, amém, amados, você vai ter uma expectativa do que Deus tem para a tua vida. Você vai ter um lampejo da eternidade e você vai poder caminhar nisso. É isso que Deus tem para nós. Amém, amados? A gente vive brigando aqui, ó, tendo lutas aqui, e Jesus quer tratar com a gente aqui, ó. Mestre, veja o que és de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, cala a boca. Se você não nascer, amém, amado, de novo, você não pode ver o reino dos céus. O Nicodemos continua aqui, ó. Me deixa entrar na terra prometida. Como é que eu, sendo velho, eu vou nascer de novo, vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu vejo Jesus fazer assim, ó. Você é mestre em Israel, você não sabe dessas coisas? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É lógico, se você não pode ver, como é que você vai entrar, meu irmão? Todos comigo? A gente continua como Moisés, como Elias, falando de coisas aqui, ó, para Deus, pedindo coisas aqui nesse nível para Deus, e o Senhor continua falando conosco aqui, ó, no nível da aliança que Ele tem conosco, através de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo bem, amados? Deus não tem nada para nós no nosso passado. Não fique esperando, amém, coisas do futuro. Receba o que da eternidade Deus tem para a tua vida agora. Amém? O rei do reino. Amém? Em hebraico a expressão é Abi Haolam, o meu pai na eternidade. Jesus não é só o pai da eternidade, Ele é o meu pai na eternidade. É Ele que me insere na eternidade. A eternidade, a dimensão da eternidade vem na minha vida através de Jesus. Amém, irmãos? Eu encerro com isso. Se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Essa frase de Paulo é diferente daquele texto de Deuteronômio 28, das bênçãos e maldições. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir tudo que eu lhes mandei, então virão essas bênçãos e as maldições. Deu para entender, amados? É diferente aí. Se vocês vivem no Espírito, então andem no Espírito. Não é uma condição que nem Deuteronômio 28, é uma possibilidade. Vocês são de Deus? Vocês vivem no Espírito? Então, anda também no Espírito. É um direito, é uma condição que nós temos, dada por Jesus. Eu não vou mais errar nisso. Eu já bilhões de vezes pedi perdão, bilhões de vezes eu errei na mesma coisa, mas agora eu não erro mais. Não erro. Erra. Porque não é na força do nosso braço que a gente consegue mudar. É nele. Não é nessa boa terra prometida. É na eternidade com o Senhor. É na dimensão do reino que a gente tem que buscar com toda a nossa intensidade, com toda a nossa força. O pastor não resolve a sua vida. A pregação não resolve a sua vida. Vir na igreja não resolve a sua vida. Cantar 3 rápidas e 2 lentas não resolve a sua vida. Não é verdade? É Jesus Cristo, o relacionamento com Ele que resolve a nossa vida. E a gente sair de querer viver a boa e espaçosa terra, e a gente parar de acreditar que nós somos o único que Deus usa, para que a gente vá ungir o Eliseu, o profeta, no nosso lugar, para que a gente vai fazer o que precisa ser feito agora.
No texto, eu não vou ler mais, mas em Deuteronômio 31, depois leia. Deus falou assim: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, porque eu irei à frente do meu povo, e eu serei a sua retaguarda. Moisés, o seu tempo acabou, você é um homem, você é limitado, mas deixa que eu vou na frente, deixa que eu vou guardá-los. Amados, é bom que os pais passem, porque os filhos vão dar continuidade na obra que não é dos pais, nem da geração que se foi, nem da que está chegando. O trabalho é de Deus. Amém, amados? Pois eu não sei o que aconteceu, e juro que agora eu encerro com essa. Eu não sei o que aconteceu lá, mas está escrito lá no livro de Judas, irmão de Jesus, naquela carta curtinha que ele escreveu, que o arcanjo Miguel disputou com Satanás o corpo do Moisés. Eu não sei o que aconteceu, porque está escrito que ele morreu, amém, irmãos? E o que a Bíblia fala é verdade, amém? Mas eu sei que está escrito que o arcanjo Miguel disputou o corpo do Moisés, e ele não conheceu corrupção. Tudo bem, irmãos? O que aconteceu no céu eu vou perguntar, porque não fica claro, porque está escrito que ele morreu, mas está escrito que o arcanjo Miguel disputou o corpo dele, ele não conheceu corrupção. E uma coisa está escrita na Bíblia também, que no dia em que Jesus chamou os seus discípulos para um alto monte, para o Monte Hermon, amém? Para o monte que fica lá no norte de Israel, Jesus subiu naquele monte com 3 dos seus discípulos, e de repente, Jesus foi transfigurado, e a glória de Deus estava sobre ele, e de repente apareceram o Elias e o Moisés, do lado de cá do Rio Jordão. Eu não falei para você, Moisés, que eu tinha para você era melhor, cara. Você fica com aquele negócio de atravessar o riozinho, que papo cafona é esse? Vamos nos arrepender? Vamos nos arrepender de ficar pedindo para Deus atravessar o corguinho lá? Para a gente ver o que Ele tem para a nossa vida? O que na eternidade Ele quer revelar a nós, o propósito eterno que Ele tem para a nossa vida. Vamos nos arrepender diante de Deus? Quantos de coração entendem que Deus está nos chamando para um tempo de arrependimento? Porque Ele quer nos levar para as origens, e as origens é o trono de Deus e do Cordeiro, é a eternidade, amém? O que a gente acha que está acabando lá em Apocalipse, o trono de Deus e do Cordeiro, de onde sai o rio da água da vida, na verdade é a eternidade. Lá não tem começo, não tem fim, amém? Esse rio passa por toda a humanidade, esses 6.000 anos, amém? Está lá em Gênesis, está lá em Salmo 1, está lá em Ezequiel, o rio da água da vida, amém, amados? E o Senhor nos convidando para entrar nessas águas no mais profundo. É um convite que sempre está para nós, e que eu faço hoje para você. Vamos sair da superficialidade das águas pelos pés. Vamos mergulhar nesse rio, porque quando o profeta saiu daquelas águas, de um e de outro lado do rio, ele via árvores como homens como árvores. Árvores que davam folhas, que curavam os povos e que davam seu fruto de mês em mês. São reproduções da árvore da vida, são reproduções de Jesus. Se a gente se deixa guiar por essas águas, levar por essas águas, se a gente mergulha nesse rio de Deus, amados, nós vamos ver a transformação que a nossa força, o nosso intelecto, amém? O nosso esforço não consegue alcançar. Deus está fazendo algo que não é comum, que a gente não imaginou que pudesse ser feito. Há 2 anos atrás, eu fui para Cuiabá. Eu tenho ido lá com bastante frequência. É um lugar de um povo que durante um tempo orou muito juntos, mas depois se dispersaram. Está cada um para um lado. Um tempo atrás eu fui falar sobre a proximidade do jubileu do Brasil agora, 2022. Tenho ido a cada cidade, a cada capital do Brasil. Eu fui lá em Cuiabá. Eu liberei uma palavra. E uma apóstola lá chamada Gisela, amém? A primeira pastora consagrada a Deus em todo o Mato Grosso. Há 40 anos atrás ela foi ungida pastora. E essa mulher foi ungida apóstola alguns anos atrás. Você imagina o nível de perseguição que essa mulher recebe. 73 anos agora.
Agora faz uns 10 anos ela escutou do Senhor: eu quero a cidade, cada cidade do Mato Grosso nas minhas mãos. Então nessa época ela trabalhava com o prefeito de Cuiabá, que chamava Wilson, e ela era uma assessora dele. Na verdade ela era uma intercessora dele. E ela disse: prefeito, você precisa entregar a nossa cidade a Jesus. E ele falou assim: como é que eu faço isso? Eu falei: você tem que confessar os pecados da nossa cidade e fazer uma oração entregando. Eu falei: vamos fazer isso então, pode ser aqui? Ele falou: não, tem que ser ali na porta da prefeitura. Você precisa se ajoelhar e se arrepender e se humilhar diante de Deus. Eu falei: sério? Eu nunca brinquei. Ele foi, entregou Cuiabá nas mãos de Jesus. E ela escutou de Deus que ela tinha que fazer isso com cada cidade do estado dela. São 141 cidades. Ela foi de jegue, porque a maior parte do Xingu está dentro do Mato Grosso. Ela andou de carro, de jegue, de barco, a pé. Ela foi nas 141 cidades. Ela tem documento escrito por todos os prefeitos que entregaram as suas cidades em caráter irremissível ao Senhor. Todos comigo, irmãos? Pois ela me escutou que os ícones da corrupção no Brasil são os 12 estádios que foram construídos para a Copa do Mundo. São altares da corrupção no Brasil. Eu liberei uma palavra que esses altares serão tomados e vão ser cheios de adoração para o nosso Deus. Sabe o que essa mulher fez? Ela me escutou falar, acho que numa terça-feira. Na quinta-feira ela foi falar com o governador lá do Mato Grosso e falou assim: governador, eu tenho uma palavra de Deus, eu queria pedir o estádio de futebol para a gente fazer um culto de adoração ao nosso Deus. Sabe o que o governador falou para ela? Pode pegar. O Arena Pantanal entregou para o povo de Deus, amém? E aí reuniram, fizeram um negócio chamado King of Kings. O ex-prefeito de Cuiabá agora era secretário desse governador, amigo dela. Ele disse assim: Gisela, como é que eu vou fazer um negócio para crentes? Isso vai dar processo. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um campeonato de esportes entre todas as igrejas cristãs do Mato Grosso? E aí no dia da entrega das medalhas, dos troféus, a gente faz um culto de 12 horas para o nosso Deus. Amém, amados? E a gente usa bem o espaço público. Fechou. Sabe o que aconteceu? O conselho de pastores daquela cidade fez uma marcha para Jesus, saindo do estádio de futebol e levando o povo embora. Algumas igrejas disseram: se aquela igreja for, eu não vou. Se aquele líder tiver, o meu povo não vai. E nós vimos que o evento que era para ser no estádio foi para o ginásio. O ginásio gigante, 12 mil pessoas, tinham 500. Uma mesa cheia de medalhas e de troféus ficaram largados lá, custaram dinheiro público. E as pessoas não foram buscar. A oportunidade dada ao nosso povo parece que está escapando pelo vão dos dedos. Todos estão comigo, irmãos? Um lugar de muitos conflitos e de muitos confrontos. Pois nesse momento aí, quando nós fomos lá, nesse trabalho chamado King of Kings, e tivemos essa decepção tão grande, nós fomos até o local que fica o centro geodésico da América do Sul. Várias vezes eu já fui ministrar lá em conferências falando disso, de que só tem um libertador da América. Amém, Arnaldo? Amém, Márcio? Amém, Dario? Um só. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é a igreja de Cristo que vai unir as Américas. Amém, amados? E eu creio que em Cuiabá nós vamos conseguir juntar líderes cristãos de todas as nações da América do Sul. São 12 nações, amém, amados? E nós vamos juntar pessoas ali. Bem, quando nós fomos lá, há 2 anos atrás, fomos orar no Centro Geodésico, que fica em frente à Câmara dos Deputados. E lá fizemos uma oração. Em frente a esse local tem um obelisco lá gigante, tem umas casas todas destruídas, tipo coisa de 100 anos, todas velhas, arrebentadas. Sabe o que eu fiz? Falei: puxa vida, aqui precisava ter um lugar de adoração contínua. Uma casa de oração precisava ter nesse lugar aqui. Todos comigo, irmãos? Pois eu voltei lá agora segunda-feira, porque Cuiabá completou o seu 6º jubileu, 300 anos. Eu fui segunda-feira agora para Cuiabá. E fomos fazer alguns decretos. Lembra os decretos que a gente fez sobre Mogi? Pois nós fomos fazer decretos lá nesse mesmo lugar. Quando nós chegamos na praça, a gente quase caiu de costa, porque um pastor esqueci o nome, de Maringá, um pastor chamado Tom, eu acho. Esse pastor escutou de um empresário de Santa Catarina: Deus está me mandando te dizer o que ele colocou no teu coração para realizar.
O que te falta para realizar o que Deus tem colocado na sua vida? E esse pastor respondeu para ele: olha, falta duas coisas: coragem e recurso. Então esse empresário disse assim: então recurso você já tem, a coragem é com você. E ele disse assim: eu estou mudando para Cuiabá, eu tenho um sonho de que em cada cidade da nossa nação, em cada capital, tenha uma casa de oração. Pois ele não falava inglês, esse empresário pagou para ele para passar 6 meses em Kansas City, para aprender lá com a Hope como é que faz uma casa de oração. Ele voltou e o empresário comprou um daqueles prédios e reformou. Então um negócio americano lá, você não tem ideia da excelência, que foi inaugurado que dia? Segunda-feira agora. No dia que eu fui lá, foi inaugurado aquilo que a gente orou há 2 anos atrás. Inacreditável. E ainda o cara comprou a casa do lado para missionários. Se você quiser lá adorar, tem uma casa para vocês ficarem, não vai precisar pagar hotel lá. Porque no centro da América do Sul tem um lugar de adoração contínua ao Senhor nosso Deus. Eu quero te dizer, vamos parar de olhar para trás, para a história recente da igreja, ou longínqua da igreja, e vamos olhar para a eternidade, que o que Deus está para fazer não foi escrito em livros ainda. Amém? Se põe em pé, eu quero orar por você. Mas mais do que orar por você, eu queria orar com você, amém? Eu queria me arrepender junto com você. Eu quero pedir perdão a Deus junto com você, porque a nossa perspectiva está muito aqui embaixo. Nós temos que colocar nossa perspectiva nele, olhar para o Oriente, amém? Olhar para o príncipe dos exércitos do Senhor, que quando vem na nossa direção tem uma espada desembainhada na sua mão, amém, amados? Espada desembainhada é a palavra revelada. Ele tem uma direção para a tua vida. Eu creio muito nisso que eu estou falando agora. Deus tem uma direção para várias pessoas nesse lugar, amém? Não de algo que já foi feito, algo que já foi trilhado. O Senhor vai te guiar para você fazer coisas que você nem imaginava que pudesse ser realizado, amém, amados? Eu estou nesse domingo agora, eu vou começar um negócio lá na igreja chamado Escola da Bíblia. Então eu estou preparando uma aula. E aí eu peguei, algumas imagens dos primeiros papiros, onde o Moisés escreveu lá a Torá. E peguei uma fotografia de uma nanobíblia, a menor bíblia do mundo. Ela é escrita com íons. Então um negócio do tamanho menor que a cabeça de um alfinete tem a Bíblia inteira. Amém, amados? Então Deus é criativo. E para todo jeito tem condição de a palavra ser conhecida, ser exposta, amém? Enquanto não tinha escrita, Deus foi fazendo a palavra ser contada de geração em geração, de boca para boca, amém? Mas aí a tecnologia do Moisés permitiu escrever a Bíblia em papiro. A tecnologia de hoje permite você estar com a Bíblia em 10 versões aí, em 15 línguas diferentes no seu celular, amém, amados? Eu quero dizer que Deus não para. A tecnologia que não existe está para ser criada por sua causa, para que você alcance o que Deus tem para a tua vida. Todos os recursos naturais, financeiros, humanos, tecnológicos, que precisa para que você alcance o que Deus tem para a tua vida, está sendo liberado sobre você. Então olha para Ele, coloca o teu coração nele, para de olhar para aquela boa terra prometida que você quer passar. Olha para o autor e consumador da tua fé. Jesus, eu quero com os meus irmãos e amigos aqui fazer essa oração com fé, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por pessoas que o Senhor tem levantado no meu caminho, Pai. Senhor, para dizer: Paulo, você está errado, você está perdendo o seu tempo, perdendo a sua saúde, buscando naquilo que não pode mudar a tua história. Quero te agradecer pela vida do profeta Dario que chegou aqui, Pai. Ele é uma dessas pessoas. Eu quero te agradecer, Pai, porque é o Senhor que está, Senhor, fazendo coisas tão lindas com nós todos, porque o Senhor tem um propósito conosco e com essa geração. Senhor, eu quero te agradecer porque nessa noite aqui, Pai, se reúnem várias gerações juntas. Algumas criancinhas que estão aprendendo, alguns anciãos que já há tantos anos te servem. E nós queremos, Pai, aqui nessa nação criar uma cultura do reino. Nós queremos deixar um legado, Pai, para muitas gerações. Se o Senhor não voltar, Pai, nos próximos anos, como eu espero, Senhor, que daqui a 50, 100, 200 anos, o Brasil realmente, Pai, tem uma história de amor e de relacionamento contigo, e nós estamos aqui para viver isso, para formar isso, mas não está no nosso intelecto, não está na nossa capacidade, Senhor, com finanças, com as nossas ideias, está no Senhor.
Então nós colocamos agora os nossos olhos em Ti, Jesus. Espírito Santo, nos revela Jesus. Nós queremos olhar para o espelho e não ver quem nós somos, mas ver quem Jesus é. E aí quanto mais a gente olhar para o Senhor Jesus, mais nós vamos parecer contigo, mais vamos tomar a tua forma, de glória em glória sermos transformados. É isso que nós desejamos, Senhor. Nós temos olhado muito para nós mesmos, muito para aquilo que a gente acha, para aquilo que a gente pode, para aquilo que a gente sabe, para aquilo que a gente tem. Mas eu quero abandonar isso, Senhor. Eu quero parar de me conformar com o mundo, parar de me conformar com aquilo que todo mundo faz, com aquilo que todo mundo acha legal e acha certo para esse tempo. Eu quero olhar para o Senhor, eu quero olhar para a tua presença, eu quero me arrepender, Pai, Senhor, de ficar querendo passar o rio para ter uma boa terra, para pisar na terra, para fazer parte de algo. Deus, eu quero o Senhor, eu quero a tua eternidade, eu quero a tua vida, eu quero o teu propósito, eu quero o teu limite. Deus, como eu quero o teu limite, como eu quero, Senhor, depender do Senhor e confiar, Pai, que no teu limite para a minha vida, Senhor, é a porta da eternidade para meu ser. Deus, em nome de Jesus, faz o teu nome conhecido, exalta-te, Pai, no meio do teu povo. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, aviva a tua obra no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze afamada, Deus. Eis-nos aqui, Pai, nós somos filhos de muitos profetas que o Senhor levantou nessa nação, mas agora é a nossa vez, Deus, agora é a nossa vez de fazer o teu nome conhecido. Então nós queremos ir atrás do Senhor. O que o Senhor falou para Moisés é uma grande verdade para a nossa vida. Nós queremos que o Senhor vá na nossa frente. Nós erramos quando pedimos para o pastor e falar com Deus e orar. Nós erramos quando pedimos para o pastor orar por nós no final do culto. Era para a gente ter te buscado, era para a gente ter olhado para a tua face, para a gente ser transformado de glória em glória. Pai, por isso nós agradecemos agora, porque o Senhor está tirando Moisés da nossa vida, porque o Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, sou eu que vou guiar o meu povo, sou eu que vou lá na frente do meu povo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos isso, Senhor. Assim como Yehoshua, Josué, é uma figura de Yeshua, é uma figura de Jesus. Nós queremos dizer, Pai, que nós queremos seguir a Jesus Cristo. Nós queremos ser conduzidos pela nuvem. Nós queremos ser conduzidos pelo relacionamento contigo. É isso tudo que nós queremos. Nos leva, Pai, para a dimensão da eternidade. Eu te peço isso no nome de Jesus, Senhor. Amém. A Jesus Cristo honra, glória e louvor para sempre. Amém? Aplaudam a Ele.